pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre campo magnético e força magnética, fazendo alguns exercícios da apostila. Vamos fazer os exercícios da página 13 do módulo 17. Vamos dar uma olhadinha no exercício número 1. No exercício número 1, nós temos um fio percorrido por uma corrente que está entrando no plano do quadro, no plano do papel. Então, sua direção, seu sentido é entrando, por isso está representado por esse X. E a gente precisa representar o vetor indução magnética. A gente tem que lembrar que quando a gente tem um fio percorrido por uma corrente, a gente representa o vetor indução magnética pela regra da mão direita. O dedão aponta na direção e no sentido da corrente e os outros 4 dedos fazem um movimento indicando a direção e o sentido do vetor indução magnética. Então vamos aplicar a regra da mão direita. Nesse caso, como a corrente entra no quadro, o dedão aponta para dentro do quadro. O vetor indução magnética é o movimento dos outros 4 dedos, sentido horário. Então, a gente representa esse vetor com uma setinha nesses 3 pontos A, B, C, no sentido horário. Então, para fios percorridos por corrente, sempre que a gente quiser indicar o sentido e a direção do vetor indução magnética, a gente usa a regra da mão direita. Vamos ver agora o exercício número 2. No número 2, nós temos 2 fios paralelos percorridos por correntes em sentidos contrários. Então, a gente consegue ver no desenho que a corrente 1 está apontando para cima e a 2 tem o sentido para baixo. Elas são percorridas por uma corrente de 2 A e outra de 4 A. Estão distantes 20 centímetros e pede para a gente calcular o campo magnético resultante no ponto P. A gente vai calcular esse campo como a soma do campo no fio 1 mais o campo no fio 2. Fios paralelos, o campo vai ser a soma. Então, no fio 1, permeabilidade magnética no vácuo, já que os fios estão no vácuo, vezes a corrente no fio 1, vamos chamar de 1, sobre 2π vezes essa distância, eu vou chamar de R1, mais o campo no fio 2, permeabilidade magnética no vácuo, vezes corrente no fio 2, sobre 2π vezes essa distância, eu vou chamar de R2. Essa equação vai nos dar o campo magnético em um fio retilíneo percorrido por uma corrente. Como a gente quer o campo no ponto entre esses 2 fios, a gente vai somar, a gente vai fazer a resultante desse campo magnético. Vamos substituir os valores para achar esse valor. Permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente. No fio 1, a corrente é 2 A, sobre 2π vezes a distância. A distância entre o fio 1 e o ponto P é 10 centímetros, assim como a distância entre o fio 2 e o ponto P também é 10 centímetros, já que no total os fios estão a uma distância de 20 centímetros um do outro. A gente vai passar esses valores para metro, porque a permeabilidade magnética no vácuo está em metro, Tesla vezes metro por ampere. Então, a gente vai passar 10 centímetros para metro, é igual a 0,1 metro. A gente pode também escrever isso em notação científica. É 1 vezes 10 a menos 1 metro. 1 vezes 10 a menos 1 mais o campo no fio 2. Permeabilidade magnética, 4π, vezes 10 a menos 7, vezes a corrente no fio 2, que é 4, sobre 2π, vezes 1, vezes 10 a menos 1. Fazendo essa conta, π multiplica em cima, multiplica embaixo, posso cortar. 4 vezes 2, 8, vezes 10 a menos 7, sobre 2 vezes 1, 2 vezes 10 a menos 1, mais π multiplica em cima, π multiplica embaixo, posso cortar. 4 vezes 4, 16, vezes 10 a menos 7, sobre 2 vezes 1, 2, vezes 10 a menos 1. Fazendo essa divisão, 8 sobre 2 vai dar 4 vezes 10, o expoente
menos 7 em cima, menos 1 embaixo. Na divisão, esse menos 1 sobe trocando de sinal, vai ficar menos 7 mais 1, então vai dar menos 6, mais essa divisão aqui, 16 sobre 2, 8, vezes 10, também vai dar menos 6, ó, menos 7, menos 1 sobe somando, sobra o menos 6. Soma de notação científica com bases 10 iguais, com o mesmo expoente, a gente soma a parte decimal, 4 mais 8 vai dar 12, repete a base 10 e o expoente. Unidade de campo magnético é o Tesla. Para calcular, então, esse campo magnético do exercício número 2, a gente teve que lembrar que o campo magnético em um fio percorrido por uma corrente vai depender da permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente sobre 2π vezes a distância desse campo ao fio. Como a gente queria o campo magnético resultante num ponto entre dois fios paralelos, a gente teve que fazer a soma desses campos, o campo 1 mais o campo do fio 2. E a gente encontrou, então, esse campo magnético resultante, igual a 12 vezes 10 a menos 6 Tesla. Vamos fazer agora o exercício número 3. No exercício número 3, a gente tem um solenoide de comprimento de 10 centímetros. Solenoide é um enrolamento de fio. É um fio com várias voltas, com várias espiras. E o campo magnético de um solenoide vai depender do seu comprimento e do número de espiras, do número de voltas. O campo magnético de um solenoide é igual à permeabilidade magnética no vácuo vezes o número de espiras vezes a corrente que circula nele sobre o seu comprimento. Vamos calcular o valor desse campo para esse solenoide. Substituindo os valores, a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor da corrente. A corrente é igual a 2 amperes. Número de espiras, 100 espiras. Sobre o comprimento. O comprimento é 10 centímetros. A gente tem que passar esse centímetro para metro. Por quê? A unidade da permeabilidade magnética está em metro. Ó. É ela que vai nos ajudar com as unidades. Como aqui está em metro, o comprimento do solenoide também tem que estar em metro. Passando 10 centímetros para metro, a gente divide por 100. Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Ou, em notação científica, 1 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Vamos colocar isso aqui. 1 vezes 10 a menos 1. E vamos resolver essa conta. Aqui vai ficar, ó, 4π vezes 10 a menos 7 vezes 100 vezes 2. 100 vezes 2 é 200. Vou colocar isso aqui já em notação científica. 200 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a 2. Vamos resolver, então, o valor desse campo. 4 vezes 2, 8π. Ó, multiplicação de notação científica. Então, a gente soma os expoentes. Menos 7 mais 2 vai dar menos 5. Sobre 1 vezes 10 elevado a menos 1. 8π dividido por 1, 8π vezes 10, divisão de notação científica. O que está embaixo negativo sobe positivo, vai ficar menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1, menos 4, unidade de campo magnético, é o Tesla. Então, o campo magnético nesse solenoide de comprimento 10 centímetros com 100 espiras percorrido por uma corrente de 2 amperes vai ser igual a 8π vezes 10 a menos 4 teslas. Com esse exercício número 3, a gente encerra essa primeira parte dos exercícios da página 13.